Depois da nossa última aula, percebi que os alunos estavam com dificuldade para entender a curva ABC para a gestão de estoque. Então resolvi fazer esse filminho resumindo o assunto. Imagine os estoques de produtos em supermercados ou peças, insumos e matérias-primas em uma fábrica. É comum esses estoques sejam formados por muitos milhares de itens, o que dificulta a tarefa do gestor de estoques. Essa grande quantidade de itens, ou como é conhecido na indústria, SKU, Stock Keeping Units, em português fica Unidades de Manutenção de Estoque, torna difícil definir regras de reposição e de controle individualmente para cada item estocado. A curva ABC é derivada da ferramenta de qualidade Pareto, é uma ferramenta muito usada na gestão de estoque, pois ela permite determinar quais itens são mais importantes para a empresa e, portanto, merecem maior atenção do acompanhamento dos níveis de estoque, realização de inventários, compras e acompanhamento de fornecedores. Isto mesmo sem conhecer a fundo todo o estoque da empresa, nem mesmo todos os itens do almoxarifado. Antes de aprender como aplicar a classificação ABC, precisamos entender de forma geral o raciocínio por trás dessa importante ferramenta. Na figura abaixo, podemos ver um gráfico em que o eixo horizontal representa os itens no estoque. O eixo vertical, o percentual do valor de cada item em reais ou o percentual do consumo, do uso de cada item. E na parte curva, o índice acumulado de cada item. Existem dois tipos de curva ABC. A curva ABC reais, onde o foco é analisar os itens que representam mais gasto em termos de reais. A curva ABC quantidade, onde o foco está em analisar os itens que são mais utilizados ou consumidos, independente do custo e dos gastos. Então, e a curva ABC, o gráfico aqui ao lado. Os materiais de classe A são 20% do total de itens e corresponde a 80% do valor utilizado ou dos itens consumidos de estoque. Os materiais classe B são 30% dos itens e corresponde a 15% do valor utilizado ou dos itens consumidos em estoque. E os materiais classe C representam 5% do valor, 50% dos itens e 5% do valor utilizado. Agora vamos ver o procedimento, os passos para construir uma curva ABC de reais. Para aplicarmos a curva ABC em termos de reais, precisamos consultar o histórico de consumo dos SKUs ou dos itens ao longo de um período, que geralmente é de um ano. Abaixo podemos ver um exemplo do consumo de 10 itens ao longo de um ano. Este é o exemplo que vamos resolver ao longo deste filme. É importante ressaltar que este é um exemplo didático, com o propósito de ensinar o passo a passo da curva ABC reais. Em casos reais, os passos serão os mesmos, porém com uma quantidade muito maior de itens. Para construirmos a curva ABC reais, precisamos das seguintes informações de cada SKU. O código do item. Utilizamos o SKU do produto, sendo opcional o nome do produto. Precisamos do valor unitário de cada item. Caso esse valor tenha se alterado ao longo do ano, uma média ponderada pode ser calculada.
Informação é a quantidade utilizada no período. Curvas ABC são baseadas no consumo ou na venda de produtos por um período de um ano, porém outros períodos podem ser escolhidos. E o valor usado, que é a última coluna da tabela, basta multiplicar o valor unitário de cada item pela quantidade consumida. O primeiro passo é ordenar os itens de maneira decrescente, ou seja, maior para o menor, em relação ao valor usado em reais. Um dos erros mais comuns é esquecer de fazer essa ordenação, o que vai tornar a curva ABC e todas as análises posteriores inúteis. Então vamos transformar a tabela original em uma nova tabela com uma coluna valor usado ordenado do maior valor para o menor valor. O próximo passo é calcular o valor total gasto em reais com todos os itens. Vamos acrescentar na parte inferior da tabela o valor total consumido ao longo do ano, que é a soma do valor gasto em cada item. O próximo passo é calcular as porcentagens que cada item representa individualmente com relação ao total, ou seja, quanto em percentual é o valor que cada item com relação ao valor total. As percentagens individuais são obtidas dividindo o valor de cada item pelo valor total. Por exemplo, para o item A246, dividimos 22.000, que é o seu consumo, o valor usado no item, por 62.498, que é o valor total gasto em todos os itens. O resultado é 0,352, que multiplicado por 100 temos 35,2%. Já para o item N376, a percentagem individual é obtida dividindo 20.000, que é o consumo individual do item, por 62.498, que é o consumo total, o que resulta em um valor fracionário igual a 0,32, que multiplicado por 100 dá 32%. A tensão somatória de todos os itens dos consumos individuais tem que ser 100%. Se não for, tem que recalcular tudo. O próximo passo é definir os critérios de corte para fazer a classificação ABC. Neste exemplo, vamos usar a classificação tradicional. Cada empresa pode adotar a classificação que melhor se adapte a seus itens de estoque. Nós vamos usar o seguinte: classe A são os itens cuja percentagem acumulada é até 80% do valor. Abaixo são os 3 primeiros itens, cuja percentagem acumulada dá 77,18. O próximo item, o percentual é 85, é maior que 80%, então esse vai ficar para a próxima classe. Os itens classe B são os que não são da classe A e que têm percentagem acumulada inferior a 95%. São os dois itens da tabela abaixo, cuja percentagem acumulada dá 90,82. O próximo item é 95,62, que é maior que 95, então ele fica para a classe C. E a classe C são todos os demais itens. O próximo passo é fazer uma síntese, um resumo da classificação ABC que acabamos de calcular. Neste exemplo, use o seguinte: o resumo da classificação ABC reais. Classe A
30% dos itens, ou seja, 3 de 10 itens, e que correspondem a 77,18% do valor utilizado. Esses 77,18% são calculados somando as percentagens individuais de cada item da classe A. Então temos 35,2 mais 32 mais 9,98, que soma 77,18%. Já os materiais da classe B são 20% dos itens, 2 de 10 itens, e que correspondem a 13,63% do valor utilizado. Esses 13,63 são calculados somando as percentagens individuais de cada item da classe B. Então temos 7,87 mais 5,76, que somam 13,6. Classe C, 50% dos itens, 5 de 10 SKUs, e correspondem a 9,2% do valor utilizado. A mesma coisa, esse 9,2% são calculados somando as percentagens individuais de cada item da classe C, que é 4,8 mais 1,69 mais 1,4 mais 0,8 mais 0,42, que somam 9,2%. Os itens classe A costumam ter um controle mais rígido, sendo acompanhados de perto pela organização. Para estes itens, políticas de estoque de segurança com níveis de serviço mais elevados devem ser adotadas. A realização de contagens físicas ou inventários do almoxerifado também podem ser mais frequentes. Isto é necessário, pois a falta de itens classe A pode levar a paradas quase que imediatas na fábrica, ou a perda de muitas vendas no varejo. Isso não significa que os outros itens não precisam de um controle mais rígido dos estoques, mas sim que os itens classe A são mais críticos e devem ter maior prioridade do que os outros. Como os recursos das organizações são finitos e sempre limitados, se tivermos que priorizar itens na conferência de estoque ou aumentar o nível de disponibilidade de estoque, a classificação ABC pode nos ajudar quais itens serão atendidos por tais iniciativas. O próximo passo é fazer a representação gráfica da curva ABC reais, que pode ser feito tanto na mão quanto no Excel. Na horizontal, temos os itens em estoque. As barras verticais representam as porcentagens individuais do custo de cada item, individualmente. E a linha curva corresponde às percentagens acumuladas do custo. Como sempre, o gráfico é parte da análise. Para terminarmos, precisamos fazer as considerações sobre a curva. Em nosso exemplo, os itens A246, N376 e C024 juntos representam 77,2% do valor em reais gasto com estoque. Porém, são 30% da quantidade de itens em estoque. Estes itens são itens de classe A de custo ou de reais, portanto, merece maior atenção do gestor. Agora que terminamos a curva ABC reais, vamos passar ao procedimento para fazer a curva ABC quantidade. Vamos aplicar o conceito da curva ABC quantidade, os mesmos que foram aplicados à curva ABC reais. Lembrando que a curva ABC quantidade, o foco está em analisar os itens que são utilizados, consumidos, independente do custos e gastos. Partimos da mesma tabela que usamos para fazer a curva ABC reais. É a mesma tabela, igualzinho. Mas agora nós vamos ordenar do maior para o menor a coluna uso, quantidades, não mais a coluna reais. Depois fazemos a somatória para saber o total de itens consumidos e assim por diante.
Basta seguir os mesmos passos que fizemos para a curva ABC reais, que você vai obter a curva ABC quantidade. E seguindo os mesmos passos, vamos chegar a essas tabelas. Resumindo, né? Classe A, 20%, são 2 de 10 SKUs e que correspondem a 68,7% do valor consumido, dos itens consumidos. E 68,7% são calculados somando os percentuais individuais de cada item da classe A, que é 42,3 mais 26,44, que dá 68,7%. Os materiais classe B são 10%, dos 10 SKUs, que corresponde a 23,3% do valor consumido. Esses 23,3% são obtidos somando os valores individuais da classe B, que neste caso é um valor só, 23,27, porque tem um item só na classe B. A classe C é a somatória do restante. Continuando com os mesmos procedimentos, vamos chegar ao gráfico abaixo. E fazendo as considerações, chegamos à conclusão que o N76 e o R116 juntos correspondem a 68,75% da quantidade de itens consumidos, porém são 20% da quantidade dos itens em estoque. Esses itens são itens classe A de quantidade, portanto merecem uma maior atenção do gestor. Agora nós vamos para a parte final da nossa análise, que é comparar a curva ABC reais com a curva ABC quantidade. Abaixo temos as duas curvas lado a lado. Podemos notar que para a curva ABC reais temos 3 SKUs importantes: o A246, o N376 e o C024, logo no início do gráfico, que representam 77,2% do custo, do dinheiro gasto. Já para a curva ABC quantidades, temos 2 SKUs importantes: o N376 e o R116, também logo no início do gráfico, que representa 68,75% do consumo das peças consumidas. Portanto, podemos entender que o SKU mais importante do meu estoque é o N376, pois está em segundo na curva de reais e em primeiro na curva de consumo, na curva de quantidades. Aparece nas duas curvas como material classe A. Já o segundo SKU mais importante do meu estoque é o A246, pois está em primeiro na curva de reais e aparece logo em seguida na classe B na curva de consumo.